E aí, galerinha, vamos para mais uma videoaula sobre o coronavírus e a quarentena? Mas antes de iniciarmos nossa aula, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sino de notificação, desse aquele like e compartilhasse esse vídeo nas redes sociais. Os humanos, eles precisam dos outros para sobreviver. Somos sociais, queremos viver em grupo, ter amigos para conversar. Dialogar sem interesse, apenas opiniões ou conversas evasivas. Isso faz parte do íntimo de cada um. Precisamos ter grupos de pessoas de diferentes pensamentos, mas que são harmoniosas. Simplesmente por serem seres humanos, que necessita de um ombro, de um sorriso, de uma festa regada de pratos diversificados da cabeça de cada um. Uma tarde maravilhosa, de alegria, de conversas amenas que eleva o ser e que entra a noite adentro e a alegria permaneça cada vez mais prazerosa. Com a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, a população vem se adaptando a diversas situações. A todo tempo, enxurrada de informações, as novas determinações, medidas de prevenção ao contágio mudou a rotina. A redução do contato físico social com outras pessoas pode causar estresse, ansiedade, depressão, raiva, sobrecarga emocional, sono de má qualidade e até piora da saúde física. Então, devido à pandemia, essa situação atípica que vem acontecendo, as pessoas elas começaram a desencadear alguns tipos de doenças, como no caso, o estresse do dia a dia, principalmente pelo confinamento, a ansiedade, a depressão. Então a sobrecarga emocional é muito grande e a gente tem que estar nos policiando a todo momento para não estar desenvolvendo esses tipos de doenças. Você sabe qual a diferença entre isolamento, distanciamento social e quarentena? É o assunto que nós vamos falar agora. O que é o isolamento? É uma medida de saúde pública usada para impedir a propagação da doença. Envolve separar uma pessoa que já está infectada com a doença do restante da sociedade. Então, esse é o isolamento social. Quarentena. Continua sendo a medida de saúde pública usada para impedir a propagação da doença. A diferença está na restrição da circulação, que neste caso visa separar uma pessoa que foi exposta ao vírus do resto da sociedade. Não é possível saber ainda se a pessoa em quarentena está ou não infectada. Distanciamento social. O distanciamento social, ele não exige necessariamente que você fique em um lugar, apenas que fique longe de outras pessoas. Envolve evitar multidões e permanecer a pelo menos 1,5 metros de distância de outros. Aqui nós temos a conversinha dos nossos amiguinhos. O que eles estão falando? Um fez a pergunta: eu posso ir lá fora? Se você estiver isolado em quarentena médica, a resposta simples é não. Nessa situação, você só deve sair de casa em caso de emergência. Por que o distanciamento social é tão importante? Vamos ver na figura aqui. Sem o distanciamento, uma pessoa infecta em 5 dias 2,5 pessoas. Depois de 30 dias, 406 pessoas. Com 50% de distanciamento, uma pessoa infecta em 5 dias 1,25 pessoas. Em 30 dias, 15 pessoas. Então, por isso que o distanciamento ele é importante, porque sem o distanciamento houve uma maior quantidade de pessoas com coronavírus e com o distanciamento diminuiu. Então, por isso que ele é muito importante. Durante uma pandemia, é esperado que estejamos frequentemente em estado de alerta, preocupados, confusos, estressados e com a sensação de falta de controle frente às incertezas do momento. Isso é normal. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação atípica no momento. Nós temos assim os sentimentos dentro da nossa casa devido ao isolamento, de ansiedade, de estresse, de confusão, Temos medo sim, mas não podemos deixar o medo tomar conta de nossas vidas. O medo desencadeia as doenças, diversas doenças, como ansiedade, depressão, fobia, estresse e síndrome do pânico. Então, devemos ter cuidados com nossos sentimentos dentro de casa, para que não tenhamos esses tipos de doença, tá? E se a pessoa estiver com algum problema, procurar orientação médica. Por que o coronavírus é mais perigoso para os idosos? Um dos principais motivos para que a doença acometa mais os idosos é a deterioração do sistema imunológico.
A partir dos 60 anos, o corpo ele começa a perder a capacidade de combater as infecções e micro-organismos de forma eficaz. Além disso, é mais comum que, com o passar do tempo, as pessoas desenvolvam doenças como hipertensão arterial, diabetes ou problemas respiratórios. Acontece que, quando uma doença invade o corpo, o organismo ele precisa ser rápido para combatê-lo, antes que ele cause danos maiores. Mas quanto mais idosa a pessoa é, menor é o número de anticorpos produzido para criar forças e eliminar as doenças que surgem. Por isso, nós temos que ter cuidado com os nossos idosos. Geralmente, o idoso ele tem muito medo por si, por seus entes queridos, seu sono se altera, seu apetite também ele pode ser alterado. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente porque ele tem já, né, a saúde um pouco debilitada, devido à quantidade de anticorpos que são produzidos no seu corpo. Vejamos algumas formas de cuidado com os idosos em casa. Então, a medida de higiene, né, ela é fundamental, o distanciamento, o contato físico e o uso de máscara. Não esquecendo que nossos idosos eles precisam de muito carinho dentro de casa. E como combater o isolamento psicológico? Para se combater o isolamento psicológico é muito importante nos mantermos distantes, mas conectados. Não perder a conexão com os amigos e familiares, hoje facilitada pelos celulares e internet. Para tornar o isolamento tolerável, é muito importante construir uma nova rotina. Porque realmente a nossa vida, ela mudou muito, né? Porque quando fala em rotina, às vezes você olha assim e fala, eu tô dentro de casa, tô de pijama o dia inteiro, e a gente tem que mudar essa rotina, né? Porque senão a gente acaba até acostumando, e isso não é legal, porque parece que segunda vira terça, terça continua sendo segunda, e aí vai, né? Então nós temos que mudar a nossa rotina. E além de mudar a nossa rotina, nós temos que mudar a nossa rotina para algumas coisas benéficas à nossa saúde. Bom, quando fala em conectados, nós temos que sim estar conectado com nossos familiares e amigos, tá? Nós temos aí o Facebook, que hoje todo mundo aí está muito conectado, tudo que acontece, todo mundo posta no Facebook, né? Nós temos o Google, né? Porque nós precisamos fazer as pesquisas. Nós temos aí o WhatsApp é muito importante, né, para as pessoas estar entrando em contato, se comunicando. E tem o LinkedIn, né, que eu não sei se vocês conhecem, mas também é uma mídia social. Como nós temos também o Instagram, né, que não foi nem colocado aí, mas nós temos o Instagram. Todo mundo posta, os outros veem e a gente praticamente não se sente sozinho, apesar de ser virtual. O que fazer em caso de sintomas de ansiedade e depressão? A ansiedade, ela preocupa quando o foco de apreensão, ela expande os limites dos relacionamentos com a pandemia. Ela invade outras faces da vida, como familiar, conjugal, profissional, né? Isso daí começa a ser preocupante. Na depressão, o indivíduo, ele deixa de ter interesse pelas atividades que gostava e é invadido por intensa tristeza. Sente uma irritabilidade incontrolável, sensação de fadiga, desgaste emocional, insônia, pensamentos negativos e até ideias de que não vale a pena viver. Quando a ansiedade e a depressão começam a afetar a funcionalidade, é sinal que se deve buscar ajuda profissional qualificada. Então, se você tiver sintomas, depressão, ansiedade, procure um profissional, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar. O pânico, ele pode ser disparado nos casos de maior ansiedade. É provável que no confinamento possa haver uma incidência maior de pânico. Os fatores que podem minimizar o pânico é a busca de informações precisas sobre a doença, estimular o lado altruísta do indivíduo ao reconhecer que o isolamento faz parte de um comportamento grupal em prol de um benefício social. Bom, gente, quando a gente fala em altruísta, nós estamos falando daquela pessoa que ela pensa nos outros antes de pensar nela, tá? E eu acho que isso que nós temos que fazer, pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Se todos aderirem, vamos ter uma redução de casos novos e da mortalidade associada à epidemia. Não é salutar passar o dia inteiro buscando notícias sobre a pandemia. O que reduz o estresse é se manter ativo nas redes sociais, obter informações de qualidade e buscar um ócio criativo, manter o humor e atividade física regular. Então, a gente tem que parar um pouco, né, de estar assistindo muita televisão sobre a pandemia, né, porque às vezes isso vai causando até um mal
na gente, né? A saúde mental das crianças. As crianças, ela tem uma forma diferente do adulto de compreender a pandemia e de comunicar seu sofrimento e pesares. É importante, portanto, pensar em estratégia de cuidados específicos para elas. O afastamento dos avós, colegas e professores da escola causa um certo sofrimento. Ajude as crianças a encontrar maneiras de expressar sentimentos por meio de atividades criativas, como brincar e desenhar. Então nós temos que ter um certo cuidado com as nossas crianças, né? Fazer com que elas tenham mais atividade dentro de casa, senão elas vão ter muito sofrimento interno. Como evitar pensar nos cenários futuros? Bom, em uma pandemia fica meio complicado, né, em pensar em cenários futuros. Mas nós devemos o quê? Buscar fontes confiáveis de informação, como o site da Organização Mundial de Saúde. Reduzir o tempo que passa assistindo ou ouvindo as mídias. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né, para que a gente não possa estar causando mais sofrimento interno. A crise do coronavírus pode estar causando estresse e medo, mas também deu início a uma onda de bondade em todo o país. Ao nos unirmos e apoiarmos os que estão à nossa volta, esperamos facilitar um pouco as semanas e meses incertos pela frente. Então, a pandemia, eu acho que ela deixou o ser humano mais humano, né? Vamos dizer assim. Bom, gente, o que nós devemos fazer nesse momento? Devemos manter o equilíbrio emocional, mantenha sua fé, sua crença. Logo a vacina chegará, vai passar. Temos que passar por essa fase atípica e com serenidade, tendo fé e acreditando na ciência em busca da cura. Não vamos desesperar, eu tenho certeza que isso vai passar. Aqui nós temos, né? Aqui, ó, nosso amiguinho matando o coronavírus. Eu tenho certeza que isso vai acabar, tá? E nós vamos voltar à nossa vida normal. Já sabemos, mas não vamos esquecer. Lavar as mãos, usar o álcool, né, em gel, e usar a máscara. Ao sair, não esqueça, use máscara. Tenho certeza que seremos tocados de uma forma diferente pós-pandemia, vivendo com menos e sendo feliz, de uma forma adequada à vida e à necessidade. Tanta coisa diminuiu, né, como assalto, como acidente, o povo reduziu as atividades. Tudo está mais tranquilo. Devemos voltar assim em equilíbrio. Dedique a sua família, mas não esqueça dos seus amigos. Agradeço a vocês por me acompanhar até aqui. Bom, aqui está meu canal, Professora Virgínia Ciências. Não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificação e deixar o seu like. Vai me ajudar muito. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Bom, meus amigos, tudo que foi falado, eu tenho as referências bibliográficas, tá? Que foi fonte de pesquisa que eu fiz para estar fazendo esse vídeo para vocês. Um forte abraço a todos. Distanciamento social. O distanciamento social não exige necessariamente que você fique em um lugar, apenas que fique longe de outras pessoas. Envolve evitar multidões e permanecer a pelo menos 1,5 metro de distância de outros. Distanciamento social. O distanciamento social, ele não exige necessariamente que você fique em um lugar, apenas que fique longe de outras pessoas. Envolve evitar multidões e permanecer a pelo menos 1,5 metro de distância de outros.